Olá, eu tô fazendo esse vídeo aqui só para registrar os resultados de um experimento que eu tô desenvolvendo. Basicamente é uma aplicação em C++ para me ajudar a entender como que os objetos no mundo real eles se orientam num plano gráfico. Então, para essa aplicação, a gente está utilizando a linguagem de programação C++ com OpenGL e algumas outras bibliotecas gráficas. Isso daqui, no momento, é o nosso mundo virtual. Então, nós temos um grid no chão e um mesh simples que representa um cubo. Então, esse cubo aqui utiliza a técnica padrão, os 36 vértices, que a gente utiliza para replicar as faces do cubo. Uma coisa legal que durante o desenvolvimento do projeto eu vim entendendo é que a forma como a gente representa os objetos aqui no plano 3D, elas são infinitas. E além disso, a forma como a gente percebe o espaço 3D é muito diferente de como os sensores o fazem. Então, para desenvolver esse experimento, além dessa aplicação em C++, eu desenvolvi um script em Python que basicamente ele faz a leitura dos dados do sensor de um celular. E a ideia é pegar os dados desse sensor do celular e converter em rotações que são compreendidas pela aplicação em C++. Então, o resultado final, pelo menos desse experimento, é que o cubo ele rotacione de acordo com a mudança do, do giroscópio do celular. Então, no caso, o giroscópio ele vai emitir alguns dados de sensor e o nosso script Python ele vai fazer a leitura por meio de uma porta, numa conexão HTTP padrão, e daí nós enviamos esses dados via socket para a aplicação C++. Então, para isso, a gente desenvolveu um contrato que basicamente diz como é que esse pacote de dados vai receber os dados da API Web e vai enviar para a aplicação C++. Então, aqui, esse é o cubo com a face apontada para frente. A face do cubo apontada para frente, ela equivale à posição neutra do celular, ou seja, a tela do celular apontada para o teto. E se eu desenvolver alguns movimentos com o celular, o cubo ele tende a acompanhar. Então, essa daqui é uma das partes mais interessantes que eu venho observando ao longo desse experimento. A forma como a gente percebe o posicionamento e a perspectiva dos objetos difere totalmente. Então, como vocês podem ver, o cubo apontado para frente equivale à tela do celular para cima, ou seja, o Android em si considera isso como uma posição neutra. Se eu quiser movimentar o cubo na vertical, eu preciso dar um 360 no celular. Aqui voltando. O... Então, aqui na posição neutra do celular, a face do cubo apontada para frente. Um dos problemas que eu percebi enquanto lidando com isso é que a gente também tem algumas transições fantasmas. Então, não necessariamente a posição exata do celular vai ser refletida pelo cubo, justamente por ruídos e dados que vamos considerar como lixo que saem do sensor e vão para a aplicação. Então, normalmente, equipamentos como VR, drones e tudo mais tem um tratamento muito fino, tem um ajuste fino em relação a isso. Então, se a gente gira o celular lateralmente, o cubo acompanha rotação 360 do celular, o cubo se move no eixo Y. Se a gente levanta, abaixa o celular, o cubo ele se movimenta no eixo X. Então, o mais bacana desse experimento é justamente desenvolver essa percepção, como é que a nossa percepção ela não se alinha ao mundo 3D. Claro que tem muita matemática envolvida, geometria principalmente, conversão de ângulos eulerianos para quaternions. Então, a matemática aqui é muito bonita, porque
O que a gente vê não é necessariamente o fundamento matemático, tá? A nossa cabeça, o nosso cérebro, ele tende a nos enganar com isso. Mas essa aqui é a versão inicial desse experimento. A ideia é que futuramente eu consiga fazer o mapeamento de mais objetos através de uma câmera e ter uma percepção do que está no ambiente para desenvolver uma memória espacial. E para aqueles que tiverem interesse em acompanhar o projeto, eu vou deixar o link do repositório aqui na descrição. Junto a ele tem todo o programa C++, os scripts Python e também as notas técnicas que ao longo desse trabalho eu venho adicionando para explicar quais são os problemas que eu venho enfrentando, como que eu resolvi também e quais são as próximas etapas, tá? Valeu, pessoal.